Muito bem, meus amigos do TAR, do EPE, sejam todos muito bem-vindos a esta aula bônus. Eu convidei a turma que acompanha meu projeto EF360, né, aqui pelo Instagram. É um projeto que eu dou um giro sobre os assuntos relevantes da execução fiscal, né, todos os assuntos importantes, até mesmo sobre as cobranças tributárias. E aí eu convidei eles para estar conosco aqui, porque eles contribuíram com algumas perguntas, como falava um professor meu na faculdade, é um pinga-fogo, né? Umas perguntinhas assim para nós aquecermos aqui o início da nossa aula, de que é uma revisão, tira dúvidas, né? Fazer aí, talvez quem ficou com algum rescaldo de alguma inquietação a propósito das nossas aulas no TAR, nas nossas aulas no EPE, que foi um curso bastante denso, né? Corrido, né? Concentrado ao vivo. E aí, então, a gente faz essa aula bônus iniciando com esse pinga-fogo. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula bônus do TAR e do EPE. E sem antes deixar de dar a notícia, né, que nós temos uma preparação. Hoje, acordei às 5 e pouco da manhã, começando a estudar para um evento bem legal que vai acontecer em janeiro. E quando a gente tiver mais novidades aí, eu coloco para vocês, mas vai ser um evento bem diferente, bem legal, num formato novo, e que a Thailand me convidou para participar e eu prontamente aceitei e me colocou numa saia justa, assim, de fazer um formato que eu não estou habituado. Está sendo um desafio bem interessante. Então, na sequência, nós teremos algumas informações a este propósito. Então, muito boa noite a todos que estão ao vivo aqui das turmas do TAR e do EPE. Se você for assistir isso numa outra ocasião, num outro momento, saiba que sempre fica aí o plantão de dúvidas à disposição para questões teóricas, né? Com aquele alerta inicial também de que, infelizmente, eu não posso me manifestar sobre processos pendentes, né? Sobre situações concretas, individuais, não posso dar aconselhamento jurídico, que são coisas vedadas ao magistrado, mas eu sempre posso responder com respostas teóricas, mostrando a evolução da jurisprudência, como os tribunais resolvem os nossos problemas, que são realmente problemas das execuções fiscais. E o curso EPE foi uma grata surpresa, assim, porque ele serviu a mostrar que inúmeras situações do cotidiano das execuções fiscais são abordadas. Hoje mesmo estava trabalhando num processo, me chamou a atenção isso. São abordados através da exceção de pré-executividade, que acaba sendo, então, um instrumento muito poderoso para veicular estas nossas soluções. Então, foi uma grata surpresa. Eu finalizo esse ano com esse balanço bastante positivo. Eu gostei muito de fazer essa concentração de conhecimentos que, na verdade, não estão dispersos por aí e eu nunca vi apresentados assim, de uma forma prática, condensada, à disposição aí de quem quer se acelerar, né, alavancar a sua atividade, conhecer mais, enfim, se especializar, como alguns alunos aqui dos nossos cursos do TAR e do EPS vem justamente promovendo, né, essa especialização nessa matéria tão importante. E aí começamos o nosso pinga-fogo com uma questão que até foi assim muito bacana eu enfrentar, porque volta no passado, assim, né? Um back to the future aqui, porque a questão foi quando que se dá, né, o arbitramento de honorários sucumbenciais, quando ocorre o acolhimento parcial de uma exceção de pré-executividade. Então vamos imaginar que a parte, diante de uma execução, percebeu que a prescrição, pois decorridos mais de 5 anos do vencimento da exação até o ajuizamento da execução. Nós avaliamos aí numa aula específica, né, do EPE a contagem da prescrição, assim, de uma forma mais prática. Então, via de regra, a gente vai contar do vencimento, grosso modo, né, até o ajuizamento da execução fiscal. Ela percebeu que tinha mais de 5 anos e opôs, então, exceção de pré-executividade. Daí que o juiz, após ouvir a contraparte, o nosso exequente, né, nosso excepto, verifica, então, no cotejo das alegações, com as informações que muitas vezes o credor traz a propósito de pagamentos, compensação, parcelamentos, que muitas vezes o excipiente descuida de informar,
Então ele percebe, olha, tem prescrição, mas não é uma prescrição total, como a parte executada suscitou. É uma prescrição parcial. E aí então, olha, vamos excluir da execução as exações atinentes de 2017 para trás. O que está para frente não está prescrito de acordo com o que o credor esclareceu. Bom, então houve um acolhimento parcial. A gente viu também ao longo do curso que é possível este decote, né? Essa é uma expressão meio antiquada, mas a gente pode excluir, né? Pode redimensionar o quantum da execução, excluindo parcelas prescritas, pagas ou enfim, por qualquer razão não possam ser cobradas. E a gente vai excluir esta parte. Então o juiz vai acolher em parte então a exceção de presecutividade. O executado pretendia uma extinção da execução, o juiz deu uma extinção parcial, uma exclusão de valores da execução fiscal. E aí, tem direito à condenação em honorários? Sim, entende o STJ que é possível o arbitramento de honorários em proveito do nosso recipiente que sagrou-se vencedor. E aí, quando se dá? Eu confesso que no passado nós relegávamos este arbitramento para um momento posterior, no momento da extinção do processo, quando aquilo era pago, ou por outra razão extinto, a gente postergava. E hoje está solidificado o entendimento de que é necessário o arbitramento tão logo pronunciada, como no nosso exemplo, esta prescrição, que é uma prescrição parcial, não é a prescrição total da execução, que claro, daí seria um caso de sentença e logicamente é na sentença que nós arbitraríamos honorários sucumbenciais. Portanto, é justamente na própria decisão, que é uma decisão interlocutória, que não põe fim à execução. A execução vai prosseguir com relação ao saldo, não há problema quanto a isso, como eu disse. E aí, nesta decisão interlocutória, o juiz vai arbitrar honorários em proveito do recipiente. Proporcionalmente, claro, o benefício, né, a vantagem econômica, enfim, o proveito econômico para nós elegermos um termo tal qual está lá no CPC. Tá bem? Então, é no momento da própria decisão, proporcionalmente ao proveito econômico obtido pelo recipiente. Questão número 2, muito interessante. Olha só que hipótese, né? E se a pessoa jurídica, uma sociedade empresária, por exemplo, foi baixada antes do ajuizamento da execução fiscal, caberia redirecionamento? Olha, isso aí demandaria um rio de tintas para a gente explicar e demandaria mais elementos, né? Mais detalhes, mas, via de regra, é possível nós cobrarmos, né, débitos deixados pela executada que foi dissolvida irregularmente, né? Uma executada foi dissolvida irregularmente, nós podemos cobrar dos sócios remanescentes. A gente vai aplicar os mesmos temas, né? 982, 981 e 962 do STJ, né? Quem tinha poderes de administração ao tempo da dissolução irregular, né? Enfim, desses elementos da dissolução irregular, aquele que foi retirado do quadro, ou cedeu suas cotas, vendeu a sua posição, enfim, se retirou da sociedade sem dar causa à dissolução pelo tema 962, não responderia, né? Mas, via de regra, a gente pode redirecionar a cobrança como um todo, a gente pode buscar no patrimônio destes sócios os débitos, o valor de responsabilidade que seria da sociedade. Enfim, haveria uma efetivação da responsabilização patrimonial. Mas isso não dispensaria, enfim, termos esta existência dos elementos, não dispensaria nós observarmos a prescrição, né, do próprio crédito, conforme o tema 444 do STJ, né? Então a gente vai contar a prescrição a partir do surgimento dos elementos aí que indicativos da dissolução irregular, certo? Então a gente vai contar 5 anos a partir disso para promover a execução e, claro,
No momento da execução, isso não é tão comum de acontecer, mas no momento da execução a gente precisaria ter pedido e causa de pedir a propósito desta corresponsabilização, porque é uma hipótese de corresponsabilização que não é atinente ao próprio crédito, é uma causa superveniente ao surgimento do crédito, é uma causa superveniente até a própria CDA, no mais das vezes. Então não está na CDA, não é uma responsabilidade solidária que teria sido apurada no momento lá do lançamento ou do auto de infração, é uma causa superveniente a determinar a corresponsabilização. Então, teria que ter fundamentos a este propósito. Eu vi muito poucos casos disso com fundamentação, buscando a responsabilização dos sócios, porque a empresa já foi dissolvida. Bom, em algumas situações, por exemplo, ME e EPP, nós temos a transferência da responsabilidade no caso da pessoa jurídica, por exemplo, uma sociedade empresária, ser baixada lá na junta comercial, com distrato devidamente arquivado, lá, enfim, todo o procedimento de registro empresarial devidamente cumprido. E aí, quando baixada essa CDA, essa empresa, o débito desta empresa é transferido para os sócios remanescentes. Então, nós teríamos uma transferência de responsabilidade, eles se tornam solidários, claro, na medida do capital que aportaram na constituição dessa sociedade, isso tudo com base na Lei Complementar 123. Então, redirecionamento, ou melhor, cobrança por dissolução irregular, em tese é possível, cobrança por conta da transferência por ME ou EPP também em tese é possível. É um tanto quanto discutível com relação à baixa irregular, ou seja, distrato devidamente averbado lá na junta comercial, com relação às demais sociedades empresárias. Porque se os sócios cumpriram todo, enfim, a liturgia da dissolução da sociedade, né, com distrato devidamente formalizado, averbado lá na junta comercial, não teria, assim, digamos, aquela clássica dissolução irregular, que é aquela situação das pessoas simplesmente baixarem a cortina, né? Sabe aquela porta-cortina de ferro, vai descendo assim e tranca ali embaixo? Então, baixa a cortina, tranca, se distraem os bens remanescentes e aí os sócios respondem por conta da dissolução dita irregular. Mas no nosso caso, haveria uma dissolução regular, né, que foi cumprido todo aquele procedimento do Código Civil, né, de regular dissolução. Haveria responsabilidade desses sócios que dissolveram formal e regularmente a sociedade? É um tanto quanto discutível, porque no tema 13 da repercussão geral do Supremo, ele já disse que não se poderia ter uma solidarização automática, não se poderia ter, né, uma confusão patrimonial, não se poderia impedir o exercício de atividade econômica que é lícita, né? É uma atividade econômica lícita, então a gente acabaria sufocando este ímpeto empresarial através dessa solidarização. Eu sei que, na verdade, isso vem acontecendo, é uma questão jurídica que está, digamos assim, nebulosa ainda, né, por conta da existência de um lado, de uma repercussão geral do Supremo, dizendo que a gente tem que preservar a liberdade econômica, de outro tem essa tentativa de corresponsabilização dos sócios que promoveram regularmente a dissolução da empresa. Então, cabe redirecionamento? Cabe com essas três nuances, né? Cabe no caso da dissolução irregular, cabe no ME ou EPP, dissolução regular é um tema ainda um pouco movediço na jurisprudência. No nosso próprio tribunal, até no meu livro tem julgados oscilantes assim do nosso tribunal aqui, que tem uma produção bem vasta, tem julgados oscilantes a este propósito. Terceira questão do nosso pinga-fogo aqui. É possível rediscutir, olha que interessante isso aqui, ó. É possível rediscutir em embargos contra a execução fiscal uma alegação de ilegitimidade que já foi rejeitada em exceção de presecutividade? Ou seja, o executado
apresentou exceção de presecutividade, suscitando ilegitimidade passiva. Matéria clássica para exceção de presecutividade. Matéria de ordem pública. Está dentro da súmula 393, está no cercadinho da exceção de presecutividade. Bom, ele alegou a ilegitimidade. O juiz não se convenceu, rejeitou essa exceção. O executado, então, tendo bens penhorados, ele pode opor embargos contra essa execução fiscal e discutir esta mesma ilegitimidade? Temos algumas condicionantes, mas via de regra, sim, ele pode. Por quê? A EPE, dentro, como eu disse, do cercadinho da súmula 393, né, já tem uma restrição à produção de provas. Portanto, nós não podemos, na exceção de presecutividade, produzir provas que não existem, provas que nunca foram documentadas, testemunhas que nunca foram ouvidas, perícias que nunca foram feitas, documentação que eu não tenho acesso ou não existe. Bom, situações que impedem a exceção de presecutividade. Já em embargos, é o campo fértil para essa produção de provas, certo? Então, sim, é possível nós, em embargos, aprofundarmos a análise da alegação de ilegitimidade quando isso exige a investigação probatória, a produção de provas, tá bem? Agora, quando o juiz rejeita com base em prova forte, sólida, de que, no sentido de que aquela parte é sim legítima para responder pelo débito, né? Não tem por que uma outra coisa, já está esclarecido, né? Tem cópia do processo administrativo, tem justificação plena com relação a isso. Já fica um pouco mais complicado. Se eu não tenho um pedido, que é a exclusão da execução fiscal, se eu não tenho uma causa de pedir nova, se eu não tenho uma prova nova a respeito do que o juiz poderia se debruçar, aí já fica restrita a possibilidade de nós rediscutirmos aquilo que já foi decidido sobre as mesmas bases. Então, acaba sendo aquela questão jurídica, né, do advogado. E aí, pode ou não pode? Depende, né? Depende. E aí, o bom profissional acaba sabendo, né, dessas válvulas de escape que estão todas dentro do sistema. Não tem aqui pegadinha. Isso aqui, na verdade, é operar o sistema com habilidade dentro das regras do jogo. Então, se eu tenho que produzir uma prova nova que sustente a minha alegação, pode ser qualquer outra alegação, também é possível, em exceção, em embargos, né, rediscutir a mesma alegação da exceção de presecutividade. Tá bem? Pode, Maurício, pode perguntar. Ia responder essa na próxima questão, Maurício. Porque a próxima é a seguinte: eu posso novas EPS com pedidos diferentes, provas diferentes, em momentos diferentes. É a mesma coisa dos embargos. Quando eu tenho coisa julgada, ela é restrita, por exemplo, àquela prova que eu tenho. Por exemplo, aconteceu hoje mesmo. Eu trouxe lá a alegação de pagamento. E aí a prova trazida eram guias lá, umas guias de pagamento. E aí o juiz se manifestou na exceção de julgando a exceção de presecutividade. Olha, esta guia não é pertinente a este débito. Esta guia não é sequer pertinente a este credor. Eram taxas cobradas pelo exercício de poder de polícia. No meu caso, eram taxas cobradas por uma autarquia federal. E aí a taxa, que era muito parecida, a nomenclatura era muito parecida, os períodos eram análogos, mas eram taxas cobradas por uma autarquia estadual. Bom, esta guia comprova o pagamento, a guia estadual comprova o pagamento da taxa federal? Claro que não, claro que não. Então eu posso, não, agora eu descobri a guia certa, tá aqui está a prova. Pode? Claro que pode. Trouxe uma prova forte, nova, ou que eu não tinha acesso, ou que eu juntei errado, ou que eu precisei complementar, ou que eu tive que acessar outros arquivos, ou que até mesmo o juiz teve que requisitar porque a parte não tinha acesso direto, né, por variadas razões. E aí então, pode, sim, eu posso rediscutir a mesma
o mesmo pedido, a mesma causa de pedido, desde que eu tenha uma prova forte nova. O que eu não posso, e aqui fica o alerta, assim, o que eu não posso é simplesmente rediscutir, insistir naquilo que já foi decidido, né? Mesmo a gente pode, e aqui na pergunta, talvez te atenda também, a gente pode analisar em exceção de prescritividade uma determinada matéria, depois analisar em outra exceção de prescritividade uma outra matéria. Por exemplo, eu descobri pagamento, vou alegar pagamento. Não tem pagamento. Passou o tempo. Não, agora é prescrição. Não tem prescrição. Agora foi redirecionada a execução em face de um sócio. O sócio vem e alega ilegitimidade passiva. Não tem. São situações novas que foram acontecendo no processo e o STJ, por digamos assim, umas entrelinhas, né, vem admitindo esta análise em julgados, assim, digamos, andorinhas, né? Andorinha não faz verão, não é súmula, mas é aquelas vertentes que vão surgindo na jurisprudência. Até o próprio STJ vem admitindo esta análise, né, destas novas alegações, porque isso é necessário, inclusive, para se ter um exercício constitucional, legítimo, da ampla defesa na execução. Então, entendo que sim, que é possível a gente, e é o que eu sempre prego, sempre fiz, né, é possível rediscutir. Então, matérias novas e quando eu tiver uma prova, um esclarecimento completo, eu posso renovar, eu posso complementar a prova. Tá bem? Vamos adiante. Então tá. Já respondi a próxima questão, que era sobre as matérias diferentes. Bem interessante a questão, né? Próxima questão aqui do nosso Pinga Fogo. A prescrição corre só contra a empresa ou corre contra os sócios também? Isso aqui é uma dúvida recorrente e é, digamos assim, uma lacuna na formação da imensa maioria. Porque o que acontece? A prescrição tributária, ela é una. Não existe prescrição para um e prescrição para outro. A prescrição não corre... sempre vai correr contra o credor, né? Mas não vai correr com relação a um executado, com relação ao outro que foi interrompido ou suspensa, com relação a um outro com outro marco temporal. Não, isso não acontece. A prescrição ela é interrompida e em algumas circunstâncias de, por exemplo, liminar ou depósito, ela é suspensa com base lá no CTN. E o CTN estabelece que essas interrupções, olha só que importante isso, essas interrupções da prescrição e assim também, logicamente, a suspensão, vão se operar em face de todos os coobrigados. Isso é muito importante. O artigo 125, inciso 3º lá do CTN, determina que estas causas interruptivas, elas prejudicam, né, todos os coobrigados, que vão ter contra si um novo prazo de 5 anos. Então, no último dia, lá, um dos codevedores, nos últimos, vai lá e parcela súmula 653 do STJ, interrupção da prescrição, e esta interrupção prejudica todos os coobrigados. O exequente, o credor, vai ter um novo prazo em face de todos os codevedores solidários. Portanto, não considere haver prescrição. A empresa está com prazo correndo desde tanto, agora o sócio... Não, isso não existe. Cada interrupção se opera em face de todos os coobrigados e cada marco prejudica todos eles, tá? Então, a pressão é una. Na verdade, a gente vai fazer aquela timeline, né? Uma timeline marcando as circunstâncias interruptivas, que é o mais comum, e isso vai ser considerado contra todos os coobrigados pelo débito. Claro. Pois não, pode perguntar. Sim, mesmo que seja penhora parcial. Por quê? Assim, o STJ entende que não existe impenhorabilidade pela pequena expressão da penhora.
que o STJ exige para reputar interrompida a prescrição? E aqui no nosso caso aí é a prescrição intercorrente. Ele exige lá no recurso especial repetitivo 1.340.553. Até meus filhos já sabem de cor, tanto que eu falo isso em casa. Recurso especial repetitivo 1.340.553. Ele diz que a efetiva constrição interrompe a prescrição. Bom, esta efetiva constrição pode ser, claro, de um valor integral, pode ser um valor parcial, e o STJ diz ainda que a penhora irrisória não é uma penhora vedada por impenhorabilidade. Não existe restrição legal, claro, fora aquela situação das custas, né? Agora não me lembro de cor o artigo do CPC, mas de todo modo, quando a penhora for em valor ao próprio valor das custas, a gente não deveria fazer a penhora. Bom, não é o que mais acontece. A gente tem penhoras que são de pequena expressão e o que a gente faz? Bom, o STJ diz que são penhoráveis esses bens, mesmo irrisórios. Exceção penhoráveis é uma efetiva constrição, tá bem? A gente tem algumas restrições com relação a esse entendimento, por exemplo, bens impenhoráveis. Bens, por exemplo, valores decorrentes de salários, proventos de aposentadoria, honorários contratuais, são bens impenhoráveis. Ah, bloqueio no Sisbajude. Preciso levantar porque é bem impenhorável. O executado faz prova, olha, no dia X recebi meu salário, um contrato, enfim, alguma remuneração, verifica que aquele valor é realmente de origem alimentar, ele vai levantar este bloqueio, certo? Ou aquilo está em conta poupança, ou em mesmo conta, digamos assim, uma conta de um outro tipo de aplicação financeira, de pequena expressão, até 40 salários, você pode perceber, olha, aquilo é impenhorável, vou levantar. É uma efetiva constrição para fins de interromper a prescrição intercorrente? Não, não é. Não é uma efetiva constrição, porque é uma constrição de uma coisa impenhorável, não poderia ser. E é uma impenhorabilidade que se opera pela lei, né? É a lei que determina o que é impenhorável. E a lei de execuções ressalva da penhora as impenhorabilidades absolutas, ou seja, aquelas previstas em lei, artigo 10 da nossa lei de execuções. Portanto, penhoras impenhoráveis, as de bens impenhoráveis, não interrompem. Penhoras de valores irrisórios é uma questão duvidosa porque, em algumas circunstâncias, os juízes liberam valores irrisórios. Por exemplo, R$100, por exemplo, R$1.000, por exemplo, um valor de 1% do débito ou R$1.000 o que for menor, ou um salário mínimo, ou o valor correspondente à tabela de isenção lá do imposto de renda, porque aquele valor não, ele já por lei ele não tem capacidade contributiva. São critérios que os juízes das execuções fiscais muitas vezes se utilizam para liberar valores ínfimos, valores irrisórios. Bom, se o juiz considerou aquilo, precluiu como um valor irrisório, não foi uma efetiva constrição. E daí não se poderia reputar interrompida a prescrição por essa penhora irrisória que o juiz liberou. Mas, volto a dizer, o STJ tem essa posição de que aquilo é penhorável, tá? Mas aí é um terreno assim, movediço, vocês ficam com as duas orientações, uma mais restritiva do STJ, uma mais flexível dos juízes das execuções fiscais, tá bem? Imagina. A próxima dúvida, acho que até já respondi, né? Se cabem honorários sucumbenciais em EPE. Pois não. Quem perguntou? Paulo ou Rafael? Pode perguntar, Rafael.
na verdade, é possível, mas isso aqui não é uma coisa muito do nosso universo da execução fiscal. A penhora de salários, né? A gente tem a possibilidade de penhora de... Ai, desculpa, não, não tinha tirado o muto ali. Bom, mas voltando. Não é muito do nosso universo da execução fiscal a penhora de salários. A gente faz com frequência bloqueios via Sisbajude de verbas de honorários profissionais que são acima de 50 salários mínimos. Isso é uma coisa que é bem corrente. Penhora de salários porque não forem localizados outros bens, foram esgotadas as tentativas, e aí o juiz começa a se utilizar de outras medidas residuais, né? Restrições a alguns direitos, né? Execução indireta, bloqueio de passaporte, enfim, restrições fora desse nosso, na busca do próprio patrimônio. A gente tem em execuções civis isso, né? Execuções de alimentos que tem em jogo, né, na parte do exequente um interesse muito sensível. Isso acaba legitimando a execução de verbas trabalhistas. E aí, então, nessas situações extraordinárias, a gente poderia penhorar parte do salário, então, mantendo a dignidade do executado com a reserva lá de 70% ou 80% das suas verbas. Mas isso não é uma coisa do nosso universo, porque na execução fiscal, de um lado, a gente tem um interesse patrimonial, né, financeiro, meramente, da fazenda pública. Não é um interesse assim premente a ponto, olha, se eu não receber isso aqui, né, o meu filho vai deixar de ser alimentado. Não é o que acontece na execução fiscal, né? Isso pode acontecer numa execução trabalhista, numa execução de alimentos ou outro tipo de execução de um interesse mais sensível. Então, esse é um assunto mais dessas execuções civis. Transportar isso para a execução fiscal, eu acho um pouco complicado, certo? Não concordo. Pois não. Claro. Não. A prescrição intercorrente vai ser contada exatamente na data da ciência do credor da primeira medida que tenha restado infrutífera, ou para a localização do executado, que a gente geralmente tem uma citação por edital depois, ou para a localização de bens, que é o que em 99% das situações acontece, porque a prescrição já foi interrompida pela citação editalícia antes. Então, citação por edital, eu faço um bloqueio Sisbajude. Negativo, vista para o credor. Autos físicos, eu entrego os autos lá, geralmente é um secretário, vai lá e busca os autos. No momento da carga do processo, dia 25 de abril, levantou o processo em carga, ciência do credor. Agora, processo eletrônico é da data da ciência no processo eletrônico. Tá? Pode ser do registro que foi efetivada a intimação, ou a pessoa, o procurador já se deu por intimado, abriu a intimação, ou se ele não abriu a intimação, do transcurso do prazo que ele teve para abrir aquela intimação. Daí é uma intimação ficta, mas a gente vai contar da intimação do exequente, tá? É isso aí que acontece. Imagina. Deixa eu ver a minha próxima pergunta aqui. Chegou até a bloquear minha tela. Perguntas bem legais, bem interessantes. A próxima pergunta acho que eu já tinha respondido, que eu tinha separado aqui. Se cabe, enfim, honorários sucumbenciais em EPE, claro, vai caber honorários sucumbenciais em EPE, como eu disse, proporcionalmente ao proveito econômico obtido. Em caso de bloqueio que venha a prejudicar o andamento da empresa, tem como pedir liberação fazendo provas de que pode causar dificuldades para pagar funcionários, por exemplo? Bom, essa situação, pagamentos sensíveis de credores do nosso executado. A gente tem lá no 186 do CTN a
prevalência, né, o privilégio do crédito tributário diante de outros créditos, né, privados, ressalvados os trabalhistas, ressalvados os equiparados a trabalhistas. E a gente tem como equiparados a trabalhistas o FGTS e também os honorários contratuais. No meu livro eu expliquei, no nosso tribunal aqui julgou inconstitucional essa equiparação dos contratuais ao tributário, mas fica a notícia para vocês, pelo CPC estão equiparados os créditos contratuais, né, de honorários contratuais aos trabalhistas. Então nós temos 3 créditos que suplantam o tributário. O tributário suplanta todos os demais. Tá? A gente tem esses 3 créditos preferenciais. Bom, e aí se a gente imaginar que a nossa executada tem que pagar folha de salários e o juiz fez o bloqueio imediatamente no dia que o valor seria destinado, ou no dia anterior e estava lá a folha depositada na conta prontinha para rodar e o banco transferir para os destinatários, e aí a empresa acaba sendo sufocada, né, por este bloqueio e vai prejudicar credores que aqui pelo 186 são preferenciais ao tributário. Então, né, vem ganhando fôlego na jurisprudência esta liberação de valores quando indispensáveis ao pagamento de verbas sensíveis, verbas alimentares. Mas tem uma série de condicionantes para isso. Tem que ter prova fundamental a respeito disso. Não adianta vir dizer, não, porque eu preciso desse dinheiro. Dinheiro todo mundo precisa, né? Então não basta a mera afirmativa. O nosso tribunal ele vem sendo rigoroso com relação a isso, exigindo prova suficiente, tem que estar esclarecido, tem que ter extrato bancário que mostre então esta concomitância e correspondência do valor que era destinado ao pagamento de verbas trabalhistas, mas foi no final das contas atingido. E a gente precisa lembrar sempre que é muito importante que a empresa ela não goza de qualquer limitação, proteção, impenhorabilidade. A empresa não goza. Na verdade, a empresa, a pessoa jurídica, ela é constituída justamente para limitar a responsabilidade do sócio. Então é a empresa que tem a responsabilidade total, integral. E não existe imperabilidade bem da empresa, salvo uma que outra situação totalmente fora do que o sistema foi construído. E aí então nós temos essa penhorabilidade legal dos bens da empresa e de outro lado a necessidade, quando houver demonstração suficiente, total, né, de que aqueles valores são indispensáveis ao pagamento das verbas trabalhistas ou outra verba equiparada. E aí a gente tem que ter um alerta que está também ganhando fôlego, é um alerta de que na verdade este valor ele não pode ser, assim, digamos, originado de verbas lá de trás, né? A gente não pode reiterar essas situações. Esse juízo que faz um cruzamento do 186 com as verbas trabalhistas e com a própria dignidade dos empregados, que é o que geralmente acontece. E o nosso tribunal vem invocando a dignidade desses nossos empregados, com base também no caráter alimentar dessas verbas. A gente não pode buscar reiterar isso aí, né? A gente não pode... Olha, uma vez eu fui surpreendido, mas... que nem quando criança dá susto num amigo, né? Então, toma o segundo susto, né? Tomou o primeiro. E aí não vem no mês seguinte alegar a mesma coisa, certo? Já teve o susto, olha, tem que buscar uma outra solução, parcelamento, uma transação, garantir, né, exceção de presecutividade. A gente pode... Aí vamos abrir o menu processual para buscar uma solução. O que a gente não pode acabar reiterando essa alegação, tá? Então tem que ter um pouco de cuidado. Eu acho que vai muito assim até da construção da credibilidade da própria alegação, certo? É o que eu percebo assim na prática.
EPE protocolado, comprovando a duplicidade, cobrança e pagamento. Olha só, tutela de urgência em exceção de presecutividade. É possível tutela de urgência em exceção de presecutividade? Pessoal, vamos lembrar sempre que a exceção de presecutividade não tem efeito suspensivo. Ela não tem nem base legal regulamentando o próprio funcionamento da exceção de presecutividade. Eu apresentei, né, na aula 4 o rito da exceção de presecutividade, como funciona com base na jurisprudência, né, as manifestações possíveis do exequente, os encaminhamentos possíveis por parte do julgador, o que a parte pode aviar, preparar na exceção de presecutividade. Enfim, tem uma série de elementos que a gente foi cruzando, né, da jurisprudência para tentar ter assim uma regulamentação jurisprudencial, digamos, né, de como as coisas devem funcionar. Bom, tutela de urgência é possível, sim, é possível. Por quê? Porque a gente não poderia negar, né, uma proteção jurisdicional, né, uma proteção em face de um risco do perecimento do próprio direito do nosso executado. Em algumas circunstâncias é preciso que tenhamos assim uma solidez na argumentação e uma prova muito forte a respeito da alegação invocada. Então vamos imaginar, bom, eu expedi o mandado de penhora, foi lá o oficial de justiça e verificou, tem uma casa aqui que então faz lavra um auto de penhora. Eu ia falar termo, mas termo é quando é feito na secretaria, né? Faz lá lavra um auto de penhora. E aí a exceção de presecutividade não tem efeito suspensivo, o executado acabou não se valendo dos embargos ou perdeu os embargos, até contratar um advogado já passou o prazo para embargar, enfim, alguma coisa aconteceu, né? E aí ele pode ter sido uma empresa e aí intimou um representante que não comunicou o jurídico, não comunicou o presidente, não comunicou o sócio administrador, aconteceu alguma coisa e a pessoa não se utilizou, a pessoa física ou jurídica não se utilizou dos embargos que poderia, né, diante da existência de uma penhora. Muito bem. E aí se utiliza de uma exceção de presecutividade. E aí, na exceção de presecutividade, se alega ou um problema na avaliação, ou na própria titularidade do imóvel, ou uma irregularidade do termo ou do auto de penhora, ou faltou uma intimação de um terceiro potencialmente interessado, um coproprietário, um credor hipotecário, alguma coisa, algum problema que aconteceu, né, uma falta, uma intimação, enfim. Algum problema aconteceu para exceção de presecutividade. Ou alguma coisa que eu tenho uma prova sólida, por exemplo, uma pessoa natural vai lá e alega, olha, este bem é impenhorável, é meu único imóvel residencial, o único dessa natureza, o único que eu tenho, é lá que eu resido e traz, né, como a gente falou nas aulas, traz, por exemplo, faturas de consumo de água, luz, telefone, né, traz contrato de gaveta, traz, enfim, documentação que possa fundamentar essa alegação de impenhorabilidade ou alguma outra situação que prejudique potencialmente o nosso leilão. Geralmente é questão de avaliação. Bom, e aí então essa exceção de presecutividade não teria efeito suspensivo. O que acontece? Bom, está com prazo para embargar decorrido, o próximo passo, o artigo 19, vista ao credor, ele vai querer o leilão desse bem. Geralmente ele quer leilão, ninguém adjudica imóvel na execução fiscal. E aí, o credor pede o leilão, vai para preparar o leilão, tá? Preparar o leilão, a gente vai chamar o leiloeiro, vai tirar a certidão atualizada da matrícula, vai verificar eventuais ônus, vai verificar eventuais débitos de condomínio, IPTU, taxa de coleta de lixo, enfim, vai começar a fazer umas averiguações, ver a avaliação, está condizente ou não, tem que reavaliar, enfim, fazer um checklist no TAR. Eu expliquei todo o checklist da preparação do leilão, e aí aquilo ou pode ser muito rápido, ou a depender, a gente faz, né, na vara onde eu trabalho, são 2 leilões ao ano. Pode acontecer do leilão já estar meio às vésperas, ou pode ele estar mais distante, estar com um mandado de avaliação na rua, de reavaliação
na rua, ou aguardando ofícios, enfim, alguma providência. Pode estar mais perto ou mais longe da efetivação do leilão. Se está muito perto da efetivação do leilão, é possível que o juiz, diante de uma solidez de argumentação e de prova produzida, já apresentada de plano pelo nosso recipiente, ele outorgue este efeito de suspender os atos que potencialmente causariam prejuízos irreparáveis ou prejuízos de difícil reparação. Ou a gente sabe que a arrematação na execução fiscal, e assim como na execução do CPC, ela é para não ser desfeita. Né? A arrematação ela é perfeita, acabada e retratável depois de assinado ou homologado o auto de arrematação. A gente não volta atrás. Quem adquiriu, adquiriu bem livre de ônus. Então fica muito difícil para a gente restabelecer. Então o juiz, diante dessa solidez de argumentação, diante de prova suficiente, diante de um risco, claro, ele tem a prerrogativa de suspender o ato, né? Suspender o ato que poderia causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, com base num poder geral de cautela, fazendo um ato cautelam, né? Mas se, de outro lado, o ato está distante, a gente está em medidas preparatórias, não vai causar um prejuízo, fazer uma avaliação, um depósito, ou buscar informações, isso não causa prejuízo nenhum para o executado. Aí não tem razão nenhuma para a gente buscar uma suspensão da execução fiscal através de exceção de presecutividade. Nem em embargos a gente conseguiria isso, porque lá também a gente precisa dos requisitos da tutela de urgência. Se a gente não tem os requisitos da tutela de urgência, que é fundamentalmente esse risco, e além disso a garantia integral, e além disso a solidez da argumentação e da prova trazida, claro, ainda poderia, por da tutela de evidência, não é o que mais acontece, o problema mais é na tutela de urgência, e aí nos embargos a gente poderia cogitar desse efeito suspensivo, né, que não é automático. Então na exceção de presecutividade a gente vai importar aqui para a exceção, olha, em tese é possível. O que a gente faz na prática? Olha, bate o olho na exceção, olha, tem chance de ganhar isso aqui? Será que tem prescrição? Será que tem alguma ilegitimidade? O contrato que ele trouxe aqui já não me mostra que ele já tinha sido retirado ou ele cedeu suas cotas muito antes daquilo que está lá na consulta simplificada que embasou o redirecionamento? Será que não aconteceu algo aqui realmente que impeça a efetivação do ato expropriatório ou uma medida de bloqueio? Olha, bate, olha, vou aguardar, vou pedir o mandado de volta, mandado de penhora, mandado, né, enfim, alguma coisa do leilão. Vou suspender isso aqui, vista por credor, e vou decidir. E aí, após essa decisão, a gente vai destrancar ou não, né, vai destrancar ou não a execução. Tá? Então, em tese é possível, dentro dessas circunstâncias que é bastante restrito, porque, como eu disse, a exceção de presecutividade não tem efeito suspensivo via de regra, tá? Então tá, disponha. Pois não. Boa noite. Pode sim. Exatamente. Entendi.
Imagina, disponha sempre. Realmente é uma situação dramática, né? Porque se a gente depende de uma manifestação da Procuradoria do exequente, né? E a gente precisa da vista de qualquer alegação que possa virtualmente prejudicar o andamento da execução e documentos trazidos. E a gente precisa, quanto melhor for a manifestação do exequente, melhor vai ser a qualidade da decisão. Vai ser uma decisão mais não menos formal e mais material, mais dentro do mérito propriamente do que foi trazido. Então, realmente é importante a manifestação do exequente. E muitos me compartilham essa inquietação porque o exequente demora para responder. Bom, aí talvez falar com o escrivão, com o diretor de secretaria, para se tentar, né, na procuradoria uma resposta com mais brevidade, tentar na própria procuradoria contato, às vezes é possível. E aí é mais nessas medidas assim de boa vizinhança, né? Falar com a secretaria, tentar alguma medida que possa eventualmente acelerar a efetiva manifestação do exequente. Claro, o juiz também pode requisitar, mas às vezes também o juiz está, né, com muito processo, ou numa vara comum, né, acumulando várias jurisdições, então fica complicado mesmo. Exatamente. Pois é. Sim. É, se o credor acaba evidenciando um desinteresse pela própria execução, claro, as procuradorias muitas vezes, a gente tem alunos, né, no TAR que são procuradores autárquicos, procuradores municipais, também tem carência de recursos, de assessoria, tem o volume de execuções fiscais é gigante, né? É uma coisa avassaladora. Então, fica até difícil. Às vezes o procurador depende de uma resposta da Secretaria da Fazenda ou de algum órgão complementar. Ele fica também buscando essas informações e não tem um trânsito dos dados muito facilitado. Então tudo acaba contribuindo para tornar cada vez mais complexo, né? Williams, por favor. A desgraça nunca vem sozinha, né, Williams?
Às vezes a gente percebe uma certa dificuldade até assim, em termos de informatização. Não está informatizado o sistema para cruzar esses dados, para recolher os pagamentos. Em âmbito federal, no passado foi muito frequente o problema de recolher com código de receita equivocado. E aí dando aso a uma execução fiscal por um crédito que acabou sendo pago, já estava pago, estava recolhido, mas não foi imputado automaticamente naquele débito. Então, o que a gente precisa, e o juiz, no mais das vezes, vai fazer, é buscar a confirmação desse pagamento, porque em algumas circunstâncias, ou aquele valor já foi apropriado, ou está disponível e vai ser apropriado, e o credor pode esclarecer isso melhor. Então, é raro a gente conseguir, na exceção de pré-executividade, que o juiz reconheça o pagamento simplesmente comparando as guias. Porque sempre pode ter alguma situação que não está retratada, e é por isso que nós temos o contraditório. Então essa que é a dificuldade que o juiz precisa da manifestação, e caso necessário ele pode pegar as guias, oficia para o secretário da Fazenda, oficia lá para o órgão responsável, já que se a procuradoria não está conseguindo, em algumas circunstâncias eles pouco conversam, esses órgãos. Claro, com toda certeza. Claro. Claro. Sim, fica trancada a certidão positiva com efeito negativo, ou a certidão negativa, Nossa. Com certeza. Uma dúvida bem curiosa, bem interessante aqui, só para eu atender, e talvez vocês vão gostar também. Preciso esgotar a tentativa de busca de bens da devedora original para fins de redirecionamento? Preciso localizar a devedora para fins de redirecionamento? Preciso comprovar que ela não tem bens? Algumas considerações com relação a isso, achei ótima a pergunta. Via de regra não, tá? Via de regra são responsabilidades independentes, porque a gente vai buscar no patrimônio dos sócios quando houver indícios, realmente de que eles teriam praticado esta dissolução irregular, que é uma causa para a corresponsabilização de terceiros pelo débito. Bom, a dissolução irregular já vai mostrar por si só e os indícios de dissolução irregular vão mostrar por si só que a empresa já não tem mais bens, que a empresa não está operante, que a empresa não está localizada mais no seu domicílio fiscal. E isso já suplanta essa necessidade de nós ter que fazer uma tentativa de cisbajude, ou um mandado de penhora, ou bloqueios via Renajude, ou CNIB, ou coisa desse tipo, sabe? Então, a gente não precisa esgotar essas medidas de indisponibilização ou de localização de bens se nós tivermos indícios de dissolução irregular.
Então é uma situação bem curiosa. No mais das vezes, o que a gente vai ter é uma citação por edital, né? E uma citação por edital, porque a empresa não foi localizada no seu domicílio, a gente não teve mais endereço, né? E citação editalícia vai interromper a prescrição, né? Nós temos material também no apoio sobre isso, acho que é o tema 84 dos repetitivos do STJ, e depois um dos temas, foram tantos temas julgados no recurso especial repetitivo 1.340.553, no sentido de que a citação por edital interrompe a prescrição, e a gente não precisa então ir no patrimônio da empresa, né, buscar estes eventuais bens. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta, que tinha mais uma bem interessante aqui. Vamos ver agora do pessoal daqui. Se o parcelamento está em dia, não seria possível apresentar embargos à execução fiscal? Na verdade, os embargos à execução fiscal dependem, olha só, os embargos à execução fiscal, pela nossa lei de execuções, dependem de garantia. Eventualmente, nós tivemos garantia na execução, ou um bloqueio, ou uma penhora, um depósito, alguma coisa do tipo, e aí o executado teria direito de embargar. E aí ele vai lá e parcela o débito, né? Porque ele precisa de uma certidão, ele quer trancar a execução, enfim, alguma situação, não tem razão jurídica. Bom, ele vai lá e parcela o débito. Não vai opor embargos se não tiver razão jurídica. Agora, se ele tiver, por exemplo, uma razão jurídica, não de fato, existe aqui uma causa de pedir que o STJ acolhe, ou o Supremo, houve lá uma inclusão indevida de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. É possível, né, então, embargos contra essa execução, porque ela tem garantia, né, teve uma penhora, um bloqueio, alguma coisa, claro, dependendo do prazo de 30 dias úteis, tem garantia, ele pode embargar, né, muito embora o crédito esteja parcelado, tá? Muito embora o crédito esteja parcelado. Mas o parcelamento não é digamos assim, não abre as portas para os embargos. Na verdade, o parcelamento deixa a porta entreaberta para poder embargar. No caso de redirecionamento para o sócio, temos que as ME e PP, quando baixadas, aderem o CPF do sócio. Isso mesmo. Os sócios vão responder e a Fazenda, ela mesma já inclui, né, porque tem fundamento na Lei Complementar 123, o credor já inclui o nome e os CPFs dos sócios, e não só sócios administradores, quase que eu erro, não é só sócio administrador, os sócios, como codevedores daquela CDA. E isso é bem gravoso, porque vai ter CADIM em nome dos sócios, no CPF dos sócios, né? Eventualmente vai ter protesto em nome dos sócios. Eles também não vão tirar certidão negativa de débitos, vai ficar com certidão positiva de débitos. Então são situações assim que bem gravosas. Quando é sociedade unipessoal e ela funciona, não é dissolução irregular, né? A gente pode ter, no caso da sociedade unipessoal, como era na Ireli, a gente pode ter a corresponsabilização do titular ou do sócio que controla na situação daquela empresa, daquela sociedade, daquela pessoa jurídica ter sido abandonada, ter sido esgotada, ter sido dissolvida irregularmente, porque contra essas sociedades, ou sociedade unipessoal ou a Ireli, nós vamos aplicar as mesmas regras da sociedade limitada. Tem que ter baixa, tem que ter comunicação aos órgãos, tem que ter todo aquele procedimento registrário que, se for descumprido, vai gerar responsabilidade. Pode perguntar. Não é desconsideração. A desconsideração, ela vai acontecer, né, ou melhor dizendo, pode acontecer em caso de abuso da personalidade jurídica, tá? Quando é caso de abuso, a gente vai cogitar de um incidente de desconsideração.
Quando é caso de redirecionamento por dissolução irregular, via de regra, até o nosso tribunal que tem súmula dispensando o IDPJ, quando é dissolução irregular, é redirecionamento da execução fiscal sem IDPJ. Tá? Então é uma divergência. O nosso tribunal entende assim, o TRF da terceira região já tem uma outra posição, ele exige o IDPJ, né? O TRF da terceira região exige o IDPJ mesmo na dissolução irregular. Então, o TRF da terceira região tem um IRDR julgado e ele exige, mas isso vai para o STJ, o STJ talvez esse ano ainda, né, vá se pronunciar de uma forma mais conclusiva, uniformizando. Sim. Não, e a razão é uma razão muito forte, inclusive no STJ, súmula 430, que é o mero inadimplemento não é causa suficiente para a corresponsabilização, tá? Súmula 430, o mero inadimplemento. E também tem julgados dizendo que a mera precariedade patrimonial tampouco é causa para a corresponsabilização do sócio. Então a empresa está depauperada, sobrou só um computadorzinho, umas mesinhas ali de representação comercial. Bom, é uma empresa com pouco patrimônio. Isso é causa para a responsabilização do administrador? Via de regra, não. Eventualmente, né, procurando pelo em ovo, poderia ser um caso de abuso, mas é uma situação muito residual, né? O tradicional é empresa com pouco patrimônio ou sem bens suficientes para honrar a execução. Isso não é causa de corresponsabilização. E a gente volta lá no tema repetitivo, o tema 13 da repercussão geral. Senão a gente teria uma mistura de patrimônios. A gente não teria personalidade jurídica. E a própria... Isso. É a mistura, né? A mistura de contas. Um paga a conta do um, o outro paga a conta do um e o um paga do outro. E aí ficam se emprestando dinheiro, mistura as contas. É a própria confusão patrimonial, né? Claro. E isso é muito ruim, né? Porque a contabilidade regular, isso muito poucas pessoas, né? Sabe que é contador, né? Mas muito poucas pessoas sabem, a contabilidade regular faz prova em favor do empresário. Em favor do empresário. Agora, se está desorganizada, não, né? Então, a importância da... Então, é uma coisa bem importante. Imagina, aqui perguntaram dos honorários por equidade ou não. O STJ já julgou em repetitivo que não cabe, né, nas condenações da Fazenda Pública o arbitramento por equidade. Me fizeram uma pergunta, eu respondi mais cedo aí, que é possível o arbitramento por equidade, não porque o valor seria absurdo de alto, que o STJ diz que não é para fixar por equidade porque o valor é alto e seria inestimável. Não. Quando o valor realmente, o valor da causa ou é inestimável, ou não tem valor, ou é irrisório, uma execução fiscal lá de R$1.000, e aí o advogado conseguiu a baixa porque, enfim, estava pago, estava prescrito, enfim, algum óbice,
de legitimidade, enfim, ele ganhou na exceção de prescritividade. Bom, honorário de R$100, R$200 é irrisório, é ínfimo, é aviltante ao exercício da advocacia. E para isso, o CPC já ressalva que é possível arbitramento por equidade, mas daí então em valor acima, né? Para beneficiar o advogado que trabalhou legitimamente, conseguiu a vitória para o seu constituinte. Então, é interessante utilizar essa possibilidade que o próprio código traz, né, de buscar arbitramento por equidade quando é fundamental para ter uma remuneração digna. O que está em aberto no STJ está oscilante, que quando o exequente cancela a CDA, e aí então não haveria mais possibilidade de condenação por valor certo, teria que ser por equidade. Apresentei a sessão de prescritividade, o exequente foi lá, concordou e cancelou, né? O trabalho foi pouco, o proveito econômico é inestimável, enfim, o STJ está se perdendo agora, né? Trabalhou tanto para firmar o repetitivo e agora está oscilante, está recalcitrante para afirmar essa jurisprudência. Então a gente espera ainda que isso vá sedimentar mais, né? Mas aí é quando o valor de honorário seria bastante elevado. Vamos ver aqui outra dúvida. Remissão parcial do débito. Quando o exequente dá a remissão, né, perdoa o crédito, cancela a CDA, enfim, alguma razão, alguma coisa que acontece lá e ele de ofício faz isso, né, diante de uma exceção de prescritividade, o executado vai lá e alega, invoca, né, alguma causa, enfim, o exequente acaba concordando e faz o cancelamento ou readecua a CDA, a gente afasta o artigo 26, que é aquele artigo do sem ônus para as partes, né, um artigo que ressalva a condenação. A gente vai afastar esse artigo 26 e a gente vai aplicar por analogia a súmula 153 do STJ. A súmula 153 determina a condenação do exequente em honorários depois do executado ter contratado advogado, manifestado defesa, enfim, exercitado a sua exceção de prescritividade. E aí, mesmo tendo havido o acolhimento da exceção, mesmo tendo havido o cancelamento da CDA, enfim, a adequação do crédito, é devida à condenação em honorários em proveito do executado excipiente, tá? Sim, com relação ao valor que permaneceu na execução, né, porque não foi afastado por qualquer razão, então sobre o valor que permaneceu ele vai pagar honorários, certo? Ele vai, claro, em algumas situações tem um encargo legal aqui na execução federal, tem um encargo legal do Decreto-Lei 1025, e este encargo legal, com base na súmula 168 do TFR, que ainda é válida, este encargo legal substitui os honorários na execução fiscal e também nos embargos. Então, não há arbitramento em detrimento do executado na cobrança da CDA, que já tem o encargo. Agora, não tem o encargo, uma execução municipal de IPTU, que inclusive é a execução mais numerosa do Brasil, né? Curioso, né? Eu não imaginava. Fui fazer uma pesquisa e percebi realmente que a execução de IPTU é a mais numerosa. E aí, então, a execução municipal tem direito a arbitramento de honorários. E o executado vai pagar, via de regra, 10% de honorários com relação ao valor do crédito que permaneceu. E aí, claro, os honorários vão ser calculados em favor do executado / recipiente, proporcionalmente ao proveito econômico obtido. Proporcionalmente ao proveito econômico obtido. Ele ganhou lá uma redução, vai ser, né, de acordo com aqueles incisos do parágrafo 4º do 85, com base na redução que ele conseguiu. Tá bem? Aqui uma seguidora comentando que conseguiu honorários, né, mas por equidade, porque é inestimável. Nós temos repetitivo da STJ
para isso. Está contrariando, em tese, aqui o STJ. Enfim, já falamos disso. O inestimável não quer dizer que o valor é alto. O STJ, depois de muito discutir, disse que o alto valor não significa que é um valor inestimável. E é o proveito econômico que é o nosso parâmetro primordial, né? Muito bem. Diferença entre a despersonalização e o redirecionamento. Bom, então vamos só dar uma recapituladinha nessa parte aqui. Estamos chegando perto do nosso horário. O que acontece? Temos o rito da execução. Proposta de execução, o juiz dá o CIT, se nós vamos mandar uma carta de citação para o endereço do nosso executado. Vai lá o carteiro e volta o AR dizendo mudou-se. E aí o juiz tem que mandar, pelo entendimento do nosso tribunal aqui da 4ª Região, que faz uma interpretação de como nós vamos aplicar a súmula 435 do STJ, ele deve mandar um mandado, né, um oficial de justiça, um mandado de citação e eventual penhora para aquele endereço, porque temos um mudou-se. E tudo isso porque o STJ entende que o carteiro, no final de contas, não tem fé pública. O carteiro não pode atestar essa situação. E aí, então, o oficial de justiça que tem fé pública, ele vai lá e constata que antes tinha um restaurante, né, funcionando, era restaurante, agora funciona no mesmo endereço, a metalúrgica ABC, que não tem nada a ver com o nosso executado original. E aí é uma empresa não mais localizada, né, o nosso restaurante executado não mais localizado no seu endereço, no seu domicílio fiscal. O que diz a súmula 435 do STJ? Presume-se dissolvida irregularmente a sociedade que não mais é localizada no seu domicílio fiscal, legitimando o redirecionamento da execução em desfavor do seu sócio administrador, ou pode ser mais de um sócio também. Bom, então a nossa súmula aqui do tribunal local diz que vamos mandar por oficial de justiça. Na verdade, a gente poderia até fazer prova esses indícios, coletar esses indícios através de outros elementos, afinal de contas não tem prova tarifada no processo civil, via de regra. Bom, de toda forma, vai lá o oficial de justiça, súmula 435 do STJ, nós vamos redirecionar a execução fiscal, certo? Com base na dita dissolução irregular. E a dissolução irregular, na verdade, faz uma certa inversão do ônus da prova, porque ela diz, a súmula, presume-se. E aí nós vamos inverter o ônus da prova, já que nós temos uma presunção de dissolução irregular, e vamos jogar no colo do nosso codevedor, que vai ser chamado para o polo passivo da execução, né? Vamos colocar no colo dele o dever de, enfim, o ônus, melhor dizendo, o ônus de produzir prova de que não ocorreu a dissolução irregular. É meio doido, mas é o que acontece mesmo. Diferente disso, é aquela situação que o Williams comentou da quebra da unidade contábil. Bom, temos duas empresas funcionando casualmente no mesmo endereço. Temos duas empresas com um comando ou idêntico ou muito parecido, né? Numa, por exemplo, é o sócio, é o pai e um filho. No outro é o filho e uma irmã. É meio estranho, assim, empresas familiares do mesmo endereço. E a gente vai entender que tem aqui uma certa similaridade de propósitos das sociedades. E a gente vai aprofundar, percebe que além da similaridade de comando, de propósito, de endereço, pode haver uma certa confusão patrimonial. Como a gente conversou, olha, uma empresa paga as contas da outra, a outra paga as contas da primeira, elas vão se distribuindo recursos. Quando eu vou lá comprar uma coisa, eu nunca sei de quem que eu estou comprando. Passo o cartão, às vezes vem a nota fiscal da metalúrgica ABC, da outra vem metalúrgica Metalarte. E aí, de final de contas, quem que é? Tenho aqui uma superposição, uma confusão, né? E essa situação é uma situação de abuso da personalidade jurídica, porque existe essa mistura de comando, existe uma mistura de gestão e financeira patrimonial. Bom, essa situação de abuso
não é redirecionamento por dissolução irregular. A situação de abuso da personalidade jurídica reclama a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Bom, o incidente de desconsideração é exigido quando há necessidade de desconsideração, de afastamento da personalidade, para a gente buscar no patrimônio do sócio ou de outra sociedade, né, os valores necessários que foram, digamos assim, escondidos, né, foram distraídos, enfim, foram dificultados pelo uso abusivo da personalidade jurídica, né? A gente fraciona uma atividade em múltiplas personalidades jurídicas e isso vai acabar prejudicando o interesse fazendário. Como eu disse, eu nunca sei de quem que eu estou comprando. Às vezes não vem a nota fiscal de um, às vezes vem a nota fiscal de outro. Bom, abuso da personalidade jurídica reclama o IDPJ. O que eu coloquei é que o TRF da terceira região tem um IRDR julgado dizendo que é necessário o IDPJ também para o redirecionamento com base na dissolução irregular. Aqui na quarta região, a gente dispensa o IDPJ para redirecionamento por dissolução irregular, porque as causas de pedir são diferentes. Uma é abuso, a outra é dissolução irregular. Uma é artigo 50 do Código Civil, outra é súmula 435 do STJ. E o IDPJ, além de ser um incidente, além de ter base no artigo 50, né, ele é totalmente diferente do funcionamento do redirecionamento da execução. O redirecionamento a gente vai fundamentar no artigo 4º da nossa lei de execuções, que possibilita a gente buscar terceiros, né, para responder pelo débito. Já no IDPJ é 133 do CPC. Nós temos um procedimento com intimação, com ciência, com possibilidade de produzir prova, um diálogo. Redirecionamento não. A gente primeiro derruba, depois pisa em cima para saber se o cara é devedor ou não. Infelizmente é o que funciona, é o que acontece. É assim que funciona. Não se tem intimação prévia no redirecionamento. O suposto codevedor, como o próprio STJ construiu esse funcionamento, esse suposto codevedor precisa opor embargos. O STJ que disse isso. Ele vai... a efetiva responsabilidade, isso é analisado em sede de embargos, é relegado para os embargos, né? O contraditório vai ser feito lá nos embargos. No IDPJ não, no IDPJ o contraditório é antes. Eu vou ouvir a parte. Olha, tem um pedido de desconsideração, o que tu tinha a dizer? No redirecionamento por dissolução, não. Ele vai ser citado, ele já foi chamado para dentro da execução, ele vai ser citado para pagar. Ele não está sendo citado para se defender. Ele está sendo citado para pagar ou garantir a execução como um codevedor, de forma solidária com o devedor original. Então é uma situação bem diferente, né? O funcionamento é bem diferente, com consequências bem diferentes. E como o Williams colocou, depois do cara ter sido citado como codevedor, a Fazenda inclui ele lá como codevedor na CDA. E aí ele vai sofrer também os ônus da via administrativa. CADIM, certidão de débitos, eventual protesto, outras coisas que também são prejudiciais. Então, são dois mundos bem diferentes. Deixa eu ver aqui. Pois não. Tem assim um prejuízo que a gente não pode negar à ampla defesa. O sistema do redirecionamento é um sistema um tanto perverso, né? Por mais que o juiz faça o controle, por mais que o juiz
busque observar os temas 962, 981 do STJ. Por mais que ele tente controlar, olha, isso aqui é mero inadimplemento, por mais que ele faça o controle de ofício, tem muita coisa que escapa, tem muita coisa que precisa de prova, tem muita coisa que precisa de alegação. E isso vai gerar realmente um prejuízo em detrimento do executado, desse co-executado. Talvez seja essa a razão que levou o TRF da terceira região a exigir o IDPJ, né, no IRDR. Mas isso ainda está sujeito a chuvas e trovoadas, né? A gente eventualmente pode ter uma reversão disso no STJ ou eventualmente uma confirmação. O que falta realmente, aqui é minha crítica em âmbito doutrinário, o que falta é uma regulamentação um pouco mais garantista com relação à corresponsabilização do terceiro. Porque ele, como eu disse, como tu percebeu também, ele é citado nesse susto. Ele vai se defender lá, mas no curso a gente viu que a exceção de presecutividade tem uma potencialidade bem interessante, né? Porque, ou como a colega falou ali, o cliente chegou e já tinha prazo decorrido, estava nas vias de leilão, trocou de advogado, não se deu conta, enfim, problemas que acontecem. E aí a exceção acaba sendo um instrumento bem interessante, né, nesse momento. Isso. A contabilidade regular, isso ninguém utiliza. É engraçado, sabe? Umas coisas que estão dentro do sistema, né? E a gente poderia utilizar. Isso não é inventar, tá? É do Código Civil. A contabilidade regular faz prova em favor do empresário. Ele precisa mostrar sempre, ele só precisa mostrar para o fisco. Para os outros, não. Mas quando demandado e a contabilidade está coerente, ele pode se beneficiar dessa prova, né? Então é bem interessante isso, né? Fica a recomendação. Vamos manter a contabilidade regular, né? Além de cumprir a lei, tem assim, um benefício que a própria lei oferece, né? Muito bem. Tá ali, claro. Sim. Isso. Isso. A tese das dificuldades financeiras, né? Como excludente de culpabilidade do crime de sonegação. Isso. Apropriação indébita. Isso. Muito bem, pessoal. Chegamos no nosso horário. Se não tiver mais perguntas, vou fazer um sorteio entre os alunos do EPE, tá? Porque os outros alunos das outras turmas do TAR já tiveram a oportunidade. Vou fazer um quiz, tá? E vocês aí do Insta, vou encerrar agora a nossa conversa, porque na sequência nós vamos fazer um sorteio entre os seguidores. Não tem que seguir, não tem que fazer nada, não tem que compartilhar o perfil, não tem que fazer coisas desse tipo. A gente vai fazer um sorteio realmente de presente para vocês. Agradeço que vocês acompanharam aqui, na medida do possível, a nossa conversa. E na sequência temos mais novidades.